E aí galera, beleza? Aqui é o canal do Mister Pen, onde você aprende inglês de uma maneira leve e descontraída, ok? Porque tem que descontrair, senão não aprende, ok? Tem que relaxar, tem que ficar num clima bom, tá? Aqui, esse é o segredo, respirar, ok? Vamos começar aqui com uma tabelinha do To Be. O To Be não tem contraindicação, né? To Be é uma coisa que não tem como você aprender. Depois que você assistir esse vídeo 47 vezes de manhã e 52 à tarde, não tem erro. Uma vez um aluno meu me perguntou, né, sobre o verbo to be, ele perguntou assim para mim, falou, professor, então quer dizer que no verbo to be o to é o ser e o be é o estar? Falei, genial, mas não tem nada a ver com isso, tá? O to, na verdade, ele não é o verbo ele é o be, tá? Então o be ele significa ser ou estar. Ok? Então, to be que significa ser ou estar. O que significa o to? O to, ele só serve para deixar o verbo no infinitivo. Então, por exemplo, qualquer verbo tem to na frente. Por exemplo, tem to antes, né? Na verdade. Então, se eu quero falar assim, por exemplo, o verbo amar, né? O verbo amar seria to love, ok? Então o que acontece aqui? Quando tem o to é porque o verbo está sem conjugação, ele não tá conjugado. Então se eu quero falar, por exemplo, eu amo, se eu quero falar eu amo, seria I love, que está conjugado, ok? Agora, por exemplo, se eu quero falar assim, eu quero amar, seria I want to love, seria I want to love, ok? Da mesma forma que to be. Se eu quisesse falar assim, eu quero ser, seria I want to be, ok? Então, o be, que é o verbo, tá? Então, to ele só serve para deixar o verbo no infinitivo, deixar o verbo sem conjugação, ok? Agora, bora lá fazer então a nossa tabelinha do to be, ok? Para entender exatamente como isso funciona, ok? Vamos lá, vamos entender. Então, para a receita é fácil, você pega uma xícara aí, brincadeira. Vamos lá. Pega só presta atenção, só que você vai entender. Vou tentar fazer da maneira mais prática possível. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó, onde primeiro eu vou colocar então os pronomes, ok? Que vão ser os pronomes. Depois eu vou usar o tempo presente, ok? E depois o tempo no passado, ok? A tabelinha aqui bem prática. Então vamos lá. Se eu começo com I, ok? O I significa eu. Deixa eu usar uma outra cor de caneta aqui para ficar bem bonitinho. Tô apanhando aqui, mas vamos lá. Deixa eu usar também uma outra cor de caneta aqui. Fazer então a tabela. Sumiu aqui tudo, mas eu vou escrever de novo. Aqui não tem preguiça não. Você some, a gente faz de novo. Não tem problema. Tá? Vamos lá. Então, de novo, aqui a gente começa com pronomes, ok? Depois eu vou usar aqui o presente, depois o passado, ok? Então aqui, ó, nos pronomes eu vou começar com I, tá? Que o I significa eu, ok? Então, no verbo to be, quando eu vou conjugar usando I no presente, vai ser I am, vai ser I am, que eu sou ou eu estou, tá? Então aqui seria sou ou estou, ok? E no passado vai ser was, ok? Que vai ser, no caso, eu era ou estava. Ok, então vamos lá, vamos pegar aqui então um exemplo, né? Então, vou usar aqui.
Com o verbo to be, eu posso fazer algumas coisas com ele. Eu posso usar, no caso, um verbo no gerúndio, quando eu quero falar uma ação contínua, tá? Então, o que seria isso, uma ação contínua? Uma coisa que eu estou fazendo, correndo, cantando, falando, ok? Então, por exemplo, se eu quero falar assim, se eu quero falar então, ah, se eu quero falar opa, sumiu o azul aqui, vamos lá. Se eu quero falar assim, ó, eu estou aprendendo, aprendendo. Se eu quero falar assim, eu estou aprendendo, seria aqui, I'm, pá, 3-0 aqui no aplicativo. Se eu quero falar assim, eu estou aprendendo, então seria assim, ó, I am learning. I'm learning. Então eu estou aprendendo, I'm learning. Se for no passado, eu estava aprendendo, eu estava aprendendo, seria I was learning. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar então aqui a tabela com os outros aqui, com os outros pronomes. Então, se eu quero usar agora com o he, que é o ele. Então, ele significa he. Então, no presente vai ser is e no passado vai ser was. E esse também é o he. Se eu usar o she ou it também vai ser a mesma coisa. Qual que é a tradução aqui? Ó? He significa ele, she significa ela e it significa ele ou ela para coisas e animais, tá? Então significa ele ou ela para coisas e animais. Vou aqui coisas e animais, ok? E funciona da mesma forma, tá? Então se eu quero falar assim, vamos lá, ele é. Se eu quero falar assim, ele é. Então, ele é, he is. Ela é, she is também, tá? Isso é it is. É ou está. Se eu quero falar assim, ó, ele estava, seria he was. Ela estava, as coisas she was, e isso estava, it was. Ok? Então é bem tranquilo. E os últimos pronomes aqui serão o you, we e they, que no presente seria are e no passado were. Ok? Vamos para a tradução aqui também. Vamos lá. O you significa você ou você está, porque o you pode ser singular ou plural. O we significa nós, ok? E o they significa eles ou elas. E olha que legal. Quando eu uso o they, ele significa eles ou elas para tudo, tá? Pode ser pessoa, pode ser animal, não importa, vai servir para tudo, ok? Então vamos lá. Se eu quero falar então, se eu quero falar assim, você é ou você está, you are, ok? Se eu quero falar assim, nós somos ou nós estamos, seria we are, ok? Se eu quero falar eles ou elas são ou estão, they are, ok? E se for no passado, se eu quero falar assim, você é ou vocês são, desculpa, no passado, é você. Isso aqui é só pra ver se você estava realmente prestando atenção, né? Isso foi proposital. Então, se eu quero falar assim, no passado,
você era ou você estava, significa you were, ok? You were, então, you were é você era ou você estava, ou no plural, vocês eram ou vocês estavam, ok? Muito bem. Se eu quero falar assim, nós éramos ou nós estávamos, significa we were, ok? Nós éramos ou nós estávamos. Se eu quero falar eles ou elas eram ou estavam, vai ficar they were, ok? Maravilha. Então, assim, ó, vamos entender, tá? Então, aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, bem fácil aqui do to be. Então, até agora a gente viu como falar tudo isso aqui fazendo afirmações, né? Afirmações positivas. Foi o que a gente viu até agora, tá? Então, e se eu quiser usar o verbo to be para fazer a pergunta? Olha que legal. Na pergunta, né, só troca a ordem. Olha que interessante, ó. Se eu quero fazer aqui uma afirmação, seria assim, ó. Então, ó, na afirmação, usando essa tabela aqui, ó, a direção é essa. Se eu quero fazer pergunta, presta bem atenção aqui, hein? Isso aqui vai mudar a sua vida. Isso aqui, se você quiser fazer a pergunta, a direção nessa tabela vai ser essa, entendeu? Mas os elementos são os mesmos. Os elementos são os mesmos. Vamos ver como isso funciona na prática. Então lembra que se eu quero fazer uma afirmação, é como se você fosse da direção da esquerda para a direita. E se for fazer pergunta, é da direita para a esquerda, porque eu troco a ordem, tá? Então, ó, se eu quero fazer aqui deixa eu mudar de cor aqui, eu queria pegar uma canetinha vermelha aqui, vai ficar mais fácil. Então, se eu quero fazer então uma afirmação, eu sou ou eu estou, vai vir daqui para cá, ó. I am, ok? Que seta bonita aqui que eu tô fazendo. I am, ok? Então, se eu quero falar eu sou, eu estou, I am, essa é a direção que eu estou fazendo, então, uma afirmação, ok? Se eu quero fazer uma pergunta, vai vir daqui para cá. Vai ficar am I, ok? E aqui seria a direção da pergunta, ok? Então, ó, se eu quero falar, então, de novo, se eu quero falar assim, então, se eu quero falar assim, então, eu, eu sou ou eu estou, essa direção aqui, ó, I am, ok? Se eu quero perguntar, eu sou, eu estou, vai ser, am I? Am I? Tipo, sabe quando tá fazendo aquela pergunta, na mesma discussão, você fala assim, eu tô fazendo isso? Am I doing that? Tipo, eu estou, ah, eu estou pedindo? Am I asking? Entendeu? Então vai ser essa direção quando você está fazendo então uma pergunta. Tá? Isso vai servir também com todos os outros, tá? Então, se eu quisesse fazer com o he, com o she, it, é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, é só inverter. Vou até fazer um recorte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o he. Então, ó, se eu quero pegar aqui, ó, o he, tá? Tirar ele do lugar. Pego o he aqui e pego esse aqui, ó. Tirar ele do lugar aqui também. É só trocar. Se eu quero, se eu quero afirmar, né? Se eu quero afirmar, vai ser he is. Então, ó, ele é his. Então, ele é his. Agora eu vou perguntar, ele é? Vai ser is he? Is he? Ok? Então, afirmando, ele é his. Agora perguntando, ele é? Is he? Ok? Então, essa foi a aulinha de hoje, ok? Nessa tabelinha do to be, então vem da forma como que você pode usar o verbo to be no presente e no passado, tá? De forma afirmativa e também fazendo perguntas, ok? Então, por hoje é isso. Se você gostou, se inscreve no canal para mais vídeos, tá? Compartilha com os amigos e até a próxima. Gratidão!